Módulo 5, dominando Adobe Premiere 2.0. Agora eu quero falar para vocês sobre um detalhe que pode ser que alguns de vocês já estejam tendo um pouquinho de dificuldade, que é o nosso preview aqui do Adobe Premiere. Isso aqui vai acontecer com muito mais frequência quando você estiver trabalhando com efeitos dentro dos vídeos de vocês, mas eu já quis trazer logo agora porque, como a gente está trabalhando com bastante arquivo em 4K, pode ser que alguns de vocês já estejam sentindo um pouco de dificuldade. Basicamente, nesse módulo, eu quero mostrar para vocês o que a gente pode fazer aqui dentro do Preview para acelerar as coisas, para evitar alguns problemas e principalmente para entender o porquê desses problemas e então a gente solucionar o que estiver acontecendo, tá? Beleza? E para começo de conversa, nessa aula eu queria mostrar para vocês um recurso que eu já mostrei brevemente, que é aquele do pré-render utilizando a tecla Enter. Basicamente, a nossa timeline mostra aqui em cima essa barrinha colorida que vocês estão vendo, que normalmente ela fica em amarelo, mas ela também pode ficar em vermelho, como vocês estão vendo sobre esse trecho aqui, e verde, como vocês estão vendo sobre esse outro trechinho aqui, beleza? Então, qual que é a diferença entre cada um desses? Basicamente, quando a linhazinha ali em cima da timeline está com a cor amarela, significa que o Premiere está conseguindo ler os arquivos de forma correta e ele provavelmente, gravem bem essa palavra, provavelmente não vai ter problemas na hora de executar e dar o playback aqui dentro do nosso preview, beleza? Sempre que eu falar de playback, eu tô falando disso aqui, ó, você pegar o vídeo e dar o play para você assistir esse vídeo aqui no preview, beleza? Um detalhe importante, eu voltei a nossa sequência para 4K, beleza? A gente tinha mudado nas aulas anteriores, mas ela tá em 4K novamente, tá? Porque faz mais sentido pra gente agora. Então, sempre que tiver essa barrinha amarela, significa que o Premiere está conseguindo ler, que provavelmente não vai dar problema de preview, aqui não vai ter nada de lag, aquelas travadinhas, e então significa que você está conseguindo ler o arquivo normalmente. Se tiver com essa barrinha vermelha aqui por cima, como vocês estão vendo, alerta, o Premiere não vai conseguir ler esse arquivo sem travar. É quase 100% de certeza que quando você der play, vai acontecer isso daqui, ó. Vou dar um play nesse. Ó, como é que ele trava? Sem fazer nada, ó. Ele vai dando umas travadinhas, porque o Premiere não está conseguindo ler em tempo real. Essas travadinhas, tem gente que chama de lag, tem gente que chama de bug, sei lá, tem um monte de nome, mas o nome correto é drop frame, beleza? Quando os frames são pulados, drop do inglês pular. Então quando acontece esses pulos, esse stuttering, chama-se drop frame no nome oficial, digamos assim, beleza? Então, sempre que tiver essa barrinha vermelha, é quase certeza de que vai rolar esse drop frame. E quando tiver essa barrinha verde, é plena certeza de que não vai rolar nenhum drop frame aqui. E aí, ó, se eu der um play, quer ver, ó, eu dei o play no amarelo, começa por aí, por isso que ele travou. Mas, ó, se eu começar aqui onde está verdinho, olha lá, ó, ele roda liso, perfeito e sem travamentos, né, sem drop frame. E, basicamente, por que fica vermelho, por que fica amarelo, por que fica verde? Vai ficar amarelo quando você não tem nada modificado no seu vídeo, quando você só importa e joga o vídeo na timeline. É basicamente o Premiere dizendo, ó, eu vou conseguir ler esse arquivo aqui, mas não tenho certeza se vai travar ou não vai. Por quê? Porque você não mudou nada nesse arquivo, ele está lendo praticamente o arquivo original que está salvo no seu HD. Quando está com um vermelho aqui em cima, é porque provavelmente você adicionou efeitos que o Premiere tem uma certa dificuldade em ler. E aí, são quase todos esses efeitos aqui da aba Effect Controls, beleza? Da aba Effects, na realidade. Esses efeitos de vídeo, esses video effects que a gente pode adicionar, que vocês vão ver com mais calma mais pra frente, eles fazem com que essa linhazinha fique vermelha, indicando pra você que tem um efeito adicionado ali e o Premiere não renderizou esse efeito em tempo real. Porque ele não consegue, ou porque ele não pode, porque o efeito não é acelerado por GPU, enfim. Como vocês podem perceber, eu apliquei um efeitinho de correção de cor. Essa daqui é a cor original. Eu apliquei um efeito chamado Film Convert nesse trechinho aqui, nesse evento, e por isso ele está com essa cor diferente e aqui na timeline ele está vermelho. Logo, dando play, ele trava daquele jeito que vocês viram, beleza? E aí como que a gente faz para transformar o vermelho em verde? É possível? Sim, é possível. Mas antes, deixa eu mostrar um recurso bem legal aqui do Preview que permite que a gente identifique se quando essa linhazinha está amarela, ele mostra pra gente se o Premiere tá dropando esses frames ou não tá. Que às vezes a gente não percebe, às vezes a gente está assistindo e acha que a velocidade está certa aqui, mas os frames estão sendo dropados mesmo assim. Para você ter certeza, tem aqui nas configurações uma opçãozinha
que é essa daqui, ó, Show Dropped Frame Indicator, indicador de frames dropados, pulados aqui. Marca isso daqui e agora vai ficar essa bolinha verde aqui do lado desse zoom level que a gente vai ver com mais detalhes mais pra frente, tá? Então agora sempre que você der play e você visualizar que essa bolinha tá verde, é porque o frame não foi dropado. Ó, vocês viram que tá travando um pouquinho? Ficou amarela aqui a minha bolinha. Então a gente já sabe que dropou alguns frames, não é exatamente em tempo real que a gente está assistindo. Se eu colocar aqui nesse evento que tá vermelho, provavelmente essa bolinha vai ficar vermelha. Olha lá, ó, tá verde porque tá rodando tranquilo, amarelo, tá travando um pouco. Se a bolinha ficar vermelha é porque realmente não tem como o Premiere ler, ele não vai conseguir assistir esse material. Aqui no meu computador eu acho um pouco difícil aparecer a bolinha vermelha, mas se você tiver com uma configuração mais modesta, digamos assim, pode ser que apareça a bolinha vermelha e isso significa que o Premiere de jeito nenhum consegue dar play nisso daqui, tá? Mas como eu ia dizendo, agora que você já sabe como visualizar se está dropando frame ou não está dropando frame, como você faz para assistir esse material sem dropar frame, mesmo que esteja com a barrinha vermelha? Simples. Lembra dos in e out points que a gente define com a tecla I e com a letra O aqui dentro da nossa janelinha do Source Streamer? A gente consegue definir aqui para nossa timeline também. Você pode usar esses botões aqui, ó, Mark In e Mark Out. Posiciona o seu playhead exatamente no começo dessa linha vermelha, faz a marcação de In, depois posiciona aqui no final da linha vermelha, faz a marcação de Out. E aí você vai pressionar a tecla Enter para usar aquele recurso de pré-render. O pré-render faz com que o Premiere processe todos os efeitos, todas as transformações que você tiver aplicado a esse evento de vídeo nesse trecho que você selecionou, e aí você consegue assistir de forma lisinha, sem dar drop frame, que é exatamente o que acontece aqui quando está a linha verde. Então, ó, pressionando a tecla Enter, ele vai renderizar os arquivos. Aqui embaixo ele mostra os detalhes do render, tá? Pode deixar essa janelinha minimizada, mas aqui ele mostra o espaço que você tem no seu HD, o momento que iniciou o render, tanto tempo que já está rodando, o tempo que vai demorar para acabar. E depois que ele renderizou todos esses frames, você vai poder dar play e vai estar verde aqui, ó, essa linhazinha, e você pode assistir sem o drop frame. Tá amarelinho aqui porque meu HD é lento. Esse HD onde eu fiz o render, ele é mais lento, então acontece o drop frame às vezes mesmo com a gente assistindo o vídeo embaixo dessa linhazinha verde, beleza? Mas é basicamente isso. Um ponto importante, você pode escolher o formato desses arquivos de render que o Premiere vai pré-renderizar. Lembra? Lá na nossa configuração da sequência. Aqui em Sequence Settings, você pode escolher aqui, ó, Preview File Format. Eu já falei para vocês sobre os melhores formatos, eu recomendo muito que você use o QuickTime no codec ProRes, beleza? 422, algum desses aqui, ou então o DNX-HR, beleza? Que ele também é bem legal e ele tem pouca compressão, por isso o Premiere consegue ler com muito mais facilidade quando você estiver usando esse recurso de pré-render, beleza? Aí você pode falar, Matheus, eu quero fazer esse pré-render aqui na parte amarela também. Claro, você pode fazer também. Quer ver? Ó, vou dar o Clear para ele apagar essa parte que a gente selecionou e vou selecionar esses arquivinhos aqui do começo. Só que olha o que vai acontecer quando eu der o Enter para ele fazer o pré-render. Ele já vai dar play ali pra gente. Por quê? Porque o Premiere está entendendo que não é necessário pré-renderizar essa parte para você assistir sem dar o frame dropado, sem dar esse probleminha de perder os frames. Então, nesse caso aqui, não tem como você fazer esse pré-render dessa região, porque o Premiere entende que não precisa. Mesmo que você esteja vendo aqui o preview mais lento, travando um pouquinho, o Premiere está entendendo que não precisa e que é uma coisa de você alterar os ajustes aqui no preview. E são esses ajustes que eu quero mostrar para vocês na próxima aula, beleza? Mas, então estamos entendidos para que servem essas linhas coloridas aqui em cima do nosso preview. É um recurso muito legal de você usar, não se esqueça que ele existe e sempre que você tiver com coisas vermelhas aí travando, dá esse pré-render para você assistir sem ter perigo aqui de perder algum frame que você tenha colocado no meio do seu vídeo, beleza? Então vamos conhecer um pouquinho mais de perto os recursos que a gente tem aqui no nosso preview para acelerar o nosso workflow.